de Janeiro, São Paulo e Brasília. Este é o mapa do Brasil que alguns telespectadores dizem ver na TV pública. Eles reclamam a ouvidoria e pedem maior diversidade na programação e no jornalismo. Esperam ter suas regiões e localidades contempladas, assim como outros estados da federação. A lógica que reduziu o Brasil nas TVs é a de que o Rio é o tambor da cultura, São Paulo a meca dos negócios e Brasília o centro do poder. O Sistema Público de Radiodifusão, ao ser criado, previu a correção desta distorção consagrada pela mídia privada. A lei, em seu artigo 8º, inciso 9, diz que todos os veículos que compõem o sistema deverão garantir o mínimo de 10% de conteúdo regional em sua programação semanal. Na edição de hoje, vamos ver como o Brasil aparece na nossa TV. Igual jornal, às vezes parece várias outras cidades, tem alguns que precisam ser apresentados e não aparece. Os estados do norte são esquecidos, o Rio Grande do Sul aparece na TV quando é seca, Santa Catarina quando é cheia e daí por diante. Fala-se muito no Nordeste, mas quando há calamidade, fome, seca, fala-se no Sul quando há também seca, que lá é um estado rico, e fala-se no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília também quando há violência ou corrupção. Tá faltando mostrar um pouco mais a cultura da gente. Tá faltando que eles vão procurar em cada estado mostrar o que os estados têm, que a gente não sabe. O programa de hoje foi produzido a partir das comunicações dos telespectadores Heraldo Freire, da Bahia, Flávia Soares Carneiro, de Minas Gerais, André Reck e Wanda Regina Rodrigues dos Santos, ambos do Rio Grande do Sul, e Alba Brum, do Distrito Federal. Eles reclamam que a programação da TV Brasil não mostra o país em sua diversidade regional. Vamos ver o que eles dizem e como os setores responsáveis se manifestaram. O telespectador André Reck, de Porto Alegre, reclama que a programação da TV Brasil se limita a mostrar o que acontece de São Paulo para cima. Ele diz não vê o que acontece na região sul do Brasil. A Superintendência de Programação informa que a TV Brasil trabalha com uma rede de emissoras parceiras e tem coparcerias com produções independentes que permitem apresentar programas e reportagens que contemplem todas as regiões do Brasil. No Sul, por exemplo, a TVE de Porto Alegre participa semanalmente do telejornal Repórter Brasil. O infantil TV Piá também traz várias pautas feitas no Sul. Além disso, na aquisição de filmes brasileiros, que são mostrados em 2 sessões semanais da programação, há sempre a preocupação em escolher filmes dirigidos e produzidos por cineastas das mais diversas regiões do país. Alba Brum, do Distrito Federal, outra telespectadora, reclama que o programa Sem Censura só tem convidados do Rio de Janeiro. A gerência de produção informa que, apesar do estúdio de gravação ser no Rio de Janeiro, o programa Sem Censura tem sempre o cuidado de trazer pelo menos um convidado de fora da cidade. É claro que problemas acabam causando cancelamentos nas participações que obrigam a produção a chamar profissionais locais. Além disso, muitos convidados moram no Rio de Janeiro, mas são naturais de outros estados, como os cantores Lenine e Alceu Valença, o escritor Ubaldo Ribeiro, o cineasta Lírio Ferreira, entre outros. A outra telespectadora, Wanda Regina, do Rio Grande do Sul, reclama que o programa Sem Censura, que abordou o tema sobre negros, só tinha mineiros e os negros da região sul não foram representados. A gerência de produção informa a Wanda Regina que o programa sobre negros a qual ela se refere não conseguiu reunir convidados de fora do eixo Rio-Minas-Bahia por causa das agendas profissionais e compromissos pessoais de vários convidados. No entanto, o programa conseguiu reunir um grupo diversificado para debater o tema e enriquecer o programa. Você também pode contribuir para tornar a TV pública mais plural e cada vez mais atraente. Escreva para a ouvidoria.
Envie seus comentários, sugestões, críticas e elogios. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. No próximo bloco, você vai saber como o jornalismo do sistema público mostra o Brasil na TV. Olha, na minha opinião, eles mostram só a parte importante, que é o centro, os pontos turísticos. Eles não mostram a situação, como é que está o estado. As TVs comerciais, eles estão dando um foco bem diferenciado ao Amazonas, até de uma forma positiva. E está mudando aquela visão do brasileiro de que aqui só existe assim, áreas alagadiças e que o progresso não está chegando até a região. E a gente está vendo que ele está chegando tanto a nível industrial quanto a nível educacional também. Eu vejo no caso das TVs comerciais, por exemplo, o mesmo Piauí que eu vejo nas TVs públicas. Em geral, o que as TVs mostram do Brasil é uma visão muito parcial, centrada no eixo Rio-São Paulo-Brasília. A TV pública tem o compromisso legal de contemplar as diversas regiões do país. Um trabalho que enfrenta diversos obstáculos para ser realizado, mas tem sido perseguido pelas equipes de jornalismo da TV Brasil. E para falar sobre este assunto, convidamos o assessor especial da Diretoria de Jornalismo, Eurico de Freitas Tavares. Boa noite, Eurico. Boa noite, Regina. Obrigada pela sua presença. Queria começar a nossa conversa com você explicando como é esse dia a dia do jornalismo, né, essa busca para tentar mostrar as diversas regiões brasileiras. É um compromisso que a EBC, a TV Pública, tem desde o seu primeiro dia. E é uma perseguição diária. Diariamente, nós trabalhamos no sentido de colocar no jornal uma representação do país como um todo. Chegamos até no começo nas primeiras edições do Jornal da Noite e do Jornal da Manhã, obrigar a colocar matérias de praças. É preciso colocar 4 ou 5 matérias de praças. Mas diferentes lugares. Mas não é esse o caminho, porque quem prioriza a situação é a notícia, né? Eu não posso escolher colocar 5, 10 praças porque são praças. Não, a notícia é importante. Quais as dificuldades para se apontar? Porque o que tem chegado até a ouvidoria é a reclamação, que há uma centralidade informativa no telejornal que está focada nesse eixo, né? Rio, Brasília e São Paulo. A reclamação do telespectador é pertinente. Ele não tem que se preocupar com as dificuldades que eu tenho para fazer o jornal, né? O reflexo que ele vê no ar e ele chega a essa conclusão, que tem muito mais coisa de Rio, São Paulo e Brasília. Agora, interessante, Rio, São Paulo e Brasília também reclamam que querem botar mais coisas. Você imagina a confusão que fica na história. Nós nos preocupamos com os 26 estados e agora a questão é mais grave ainda. O Brasil tem 5.565 municípios. E essa nossa representatividade dos estados se prende muito às capitais. Enfim, isso tudo fica em função das facilidades e dificuldades que se tem para se movimentar uma equipe de jornalismo. No rádio você liga, fala, só precisa da voz. Na televisão você tem que ir, captar, pegar as informações, as imagens. Isso é mais difícil. Nem todos têm essa capacidade de fazer. Agora, não se perde, apesar das dificuldades, e em função delas até, não se perde o foco, que é tentar, o máximo possível, conseguir colocar no jornal a representatividade do país. Nós temos aqui um telespectador, o Heraldo Freire, da Bahia, que reclama que a TV Brasil exclui a região Nordeste, principalmente na transmissão da Copinha. Isso de fato está acontecendo?
Olha, a transmissão da Copinha depende de um contrato que se faça. Nós fazemos um contrato com a ESPN para poder fazer a transmissão desses jogos, né? Porque eles têm que montar não sei quantas câmeras e toda a estrutura que a TV Brasil sozinha não teria condições de estar fazendo isso. O calendário dos jogos passa por uma definição da CBF. Que não é uma não definição depende da gente. Se nós tivermos a condição de influir, nós procuraremos exatamente fugir desse eixo Rio-São Paulo. Nós temos uma outra telespectadora, a Flávia Soares Carneiro, de Belo Horizonte. Gostaria de ter assistido o jogo América e Red Bull da Copa São Paulo Júnior e não foi transmitido pela TV Brasil. Porque não estava na escala. Esse jogo não estava dentre aqueles que a ESPN estava transmitindo. Então nós fomos transmitir aquele que ele estivesse transmitindo. Alguns jogos eram colocados com a opção de serem 9 horas da noite, exatamente na hora do nosso jornal. A gente não vai tirar o jornal para mostrar o jogo de futebol. Então, não se fez. Agora, não é especificamente o caso desse jogo. Esse jogo não estava na relação. Não atende toda a camada dos telespectadores. Claro, cada um quer que passe o jogo no seu estado. A gente passa aquilo que é possível fazer. Bom, eu queria agradecer seus esclarecimentos, né, e obrigado por participar do nosso programa. Não, eu acho importante, eu que agradeço, porque é importante que a gente tenha esse contato com o telespectador para mostrar das dificuldades que a gente gostaria de fazer e que nem sempre pode. Mas é importante que o telespectador da TV Brasil tenha essa consciência. A nossa meta, o nosso rumo é mostrar o Brasil. Não ficar preso apenas a um eixo, a Rio, São Paulo e Brasília, embora sejam nesses lugares onde se tem mais facilidades para se construir as matérias. Mas o Brasil inteiro é bem-vindo e é prioridade na nossa emissora. É verdade, Eurico. Muito obrigada. De nada. No próximo bloco, você vai conhecer a experiência de um jornalismo plural no Repórter Brasil. A gente volta daqui a pouco. Eu acho que o Rio Grande do Sul é bem representado, principalmente porque na atualidade tem muitas reportagens que mostram a localidade, a cultura, a diversidade do Rio Grande do Sul. A TV pública, ela foca o meio ambiente, foca o turismo. A TV comercial, ela já está focando principalmente as empresas, o capitalismo, né? O lucro que o Amazonas pode oferecer para o Brasil e para o mundo em relação ao capitalismo. Poderia explorar os programas de auditórios, né, com a apresentação de números de grupos musicais daqui. Como acabamos de ver, o esforço de ampliar a visibilidade deste imenso Brasil não é uma tarefa simples, mas a criatividade aliada ao sentido público pode inaugurar um outro olhar. Veja a experiência do quadro colaborativo do Repórter Brasil. As imagens, as reportagens, as entrevistas são feitas pelo telespectador. É o olhar do cidadão sobre o que ele considera importante ser noticiado. Este jornalismo participativo vai ao ar há 4 anos, uma vez por semana, no telejornal Repórter Brasil. Já foram exibidos mais de 400 vídeos que contemplam fatos de todas as regiões do Brasil. Famílias despejadas, problemas de falta d'água, descriminalização do uso de drogas, arte, cultura, preconceito, homofobia. A maioria dos vídeos enviados pelos colaboradores são pequenas reportagens sobre o cotidiano e os direitos de cidadãos que, em geral, não têm espaço na grande mídia. Desta forma, o Brasil tem oportunidade de ver o dia a dia, os dilemas, a diversidade das regiões brasileiras. Algumas das reportagens colaborativas podem até ganhar destaque nacional. A mais importante, eu acredito que seja uma reportagem especial feita por um coletivo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que teve acesso exclusivo à divulgação de documentos históricos do Paraguai sobre a guerrilha do Araguaia.
E eles enviaram em primeira mão esse material pra gente, pro Outro Olhar. Nós transformamos isso numa grande série, porque tinha muito conteúdo. A partir da divulgação dessa série, a TV Brasil foi produzir um especial sobre esse assunto, também utilizando imagens que os próprios cidadãos tinham enviado pra gente de forma exclusiva. Algumas reportagens chegam a emocionar e provocar mudanças na vida das pessoas. Nós temos um caso muito interessante de uma professora em Natal, no Rio Grande do Norte, que produziu um vídeo com seus alunos e enviou esse vídeo para o Outro Olhar. Nós recebemos o vídeo, achamos o vídeo interessante, exibimos na TV Brasil. Ela pegou esse vídeo que já tinha sido exibido pela TV Brasil e inscreveu num prêmio estadual de direitos humanos e meio ambiente. Ganhou o concurso por causa dessa divulgação na TV Brasil e a partir disso, essa disciplina de produção audiovisual ficou fixa na grade curricular da escola. O contato entre o público e a produção do quadro Outro Olhar é feito pelas redes sociais, pelo site da TV Brasil e pelo e-mail. A equipe assiste aos vídeos, apura a informação e analisa se é preciso complementar os dados para que todos entendam o assunto. É uma nova forma de produzir notícias e de ampliar o Brasil que é visto pela TV. O Outro Olhar, ele dá uma oportunidade para a gente que está fora dos grandes centros, distantes dos grandes centros, mostrarmos o que estamos fazendo, o que estamos produzindo, mostrarmos o nosso olhar sobre as nossas condições de vida, de fazer e de viver. Ou seja, é um espaço único e muito importante para a diversidade cultural brasileira. Esse espaço é muito importante. A TV Brasil é patrimônio do povo. E é para o povo que a gente deve produzir. Só assim podemos alterar essa visão de que só existe uma comunicação. Existem outras formas de comunicar que às vezes não estão aí na mídia. A credibilidade da TV pública passa necessariamente pelo apoio que dá a esse jornalismo difuso, participativo, de assembleia, que hoje se denomina jornalismo cidadão. É uma interessante experiência de ampliar o Brasil na TV. Mas existem outras formas de participar da construção de uma TV pública de qualidade. E uma delas é através da ouvidoria. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, Primeiro Subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. O Público na TV fica por aqui. Esperamos vocês na próxima quinta-feira, às 8h40 da noite. Até lá!